Olá, eu sou o professor Matheus e no vídeo de hoje eu vou responder com você a uma questão de concurso no âmbito do direito constitucional. Uma pergunta que é bastante capciosa e é aquele tipo de pergunta em relação à qual você precisa ter muita atenção para não se confundir no conceito e acabar perdendo um ponto assim de graça, como se diz. Mas vamos para a questão. Ela começa com esse texto aqui do professor Canotilho, da Universidade de Coimbra. O professor Canotilho diz no seu livro Direito Constitucional e Teoria da Constituição o seguinte: só o povo, entendido como um sujeito constituído por pessoas, mulheres e homens, pode decidir ou deliberar sobre a conformação da sua ordem político-social. Poder constituinte significa, assim, poder constituinte do povo. Como já atrás foi referido, o povo, nas democracias atuais, concebe-se como uma grandeza pluralística, na visão do Peter Heberle, ou seja, como uma pluralidade de forças culturais, sociais e políticas, tais como partidos, igrejas, associações, personalidades decisivamente influenciadoras na formação de opiniões, vontades, correntes ou sensibilidades políticas, nos momentos pré-constituintes e nos procedimentos constituintes. E depois vem a pergunta sobre a titularidade do poder constituinte no constitucionalismo brasileiro. É correto afirmar que ela é conferida a quem? Então vejam, aqui estamos falando da titularidade do poder constituinte. Não estamos falando da titularidade do poder apenas. Poder constituinte. Poder constituinte é o poder que cria uma nova Constituição, se ele for o poder constituinte originário, ou o poder que reforma a Constituição, se for o poder constituinte reformador, como é chamado em Portugal, ou o poder constituinte derivado, como é chamado no Brasil. Portanto, estamos falando de poder político que cria ou altera o texto de uma Constituição. Não estamos falando do exercício do poder político, simplesmente. Então é com isso em mente que você vai responder a esta questão. E aí, vamos lá. A titularidade do poder constituinte é do Estado, que a exerce por meio do Supremo Tribunal Federal. Já não tem nem de continuar lendo. Está completamente errado. Primeiro que não é do Estado, né? Já vamos aqui nos lembrar de que no Estado democrático de direito, a titularidade do poder é do povo. Agora resolve saber, ou basta saber, é necessário saber como ele é exercido. Portanto, aqui eu já desconsidero letras A e C que falam sobre o Estado. Vamos lá. É do povo que a exerce sempre indiretamente. E é verdade. Pense no seguinte: quando uma Constituição é criada, poder constituinte originário, quem cria a Constituição é o povo? Não. É o representante do povo, portanto, é exercido de maneira indireta. Quando a Constituição é alterada por meio de um processo de revisão constitucional, né, um processo de uma emenda constitucional, é o povo que altera isso? Não. É o representante do povo. Portanto, a titularidade do poder constituinte é do povo, mas o seu exercício é sempre indireto. Portanto, não é um exercício sempre direto, como diz a letra D, e não é um exercício ora direto, ora indireto, como diz a letra E. Porque isso aqui, o que está na letra E, diz respeito ao poder político, que aí sim é exercido indiretamente por meio dos parlamentares ou diretamente por meio de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Mas a titularidade do poder constituinte e o exercício do poder constituinte, titularidade então é do povo e o exercício é indireto. Então cuidado com a pegadinha que está aqui, ó, nessas 4 palavrinhas, para você acertar e não perder o seu pontinho dessa questão. Se você tiver alguma dúvida sobre essa distinção entre poder constituinte originário e poder constituinte de reforma, né, ou poder constituinte derivado, como é chamado no Brasil,
dá uma olhadinha aqui no meu canal, no meu curso de Direito Constitucional, que lá eu tenho alguns vídeos em que eu explico com muito mais detalhes esses conceitos para você. Se você preferir, é claro, você pode deixar aqui nos comentários a sua pergunta, que não tenha dúvida, eu vou voltar aqui e vou responder para você. Muito obrigado por ter assistido a essa aula, um abraço e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até lá!